Massa, galera. Fizemos aqui nossa câmera. Eu configurei para ficar com free look mesmo e com os raios maiores. E agora eu quero mexer um pouquinho aqui em outras coisas que não seja meu personagem. Na verdade, eu quero animar essas moedinhas que elas estão muito paradas. Então, normalmente a gente vê as moedinhas ou girando, né? Ou então pelo menos fazendo uma movimentação de sobe e desce. Acho que dessa vez eu vou fazer essa animação de sobe e desce, mas os mesmos conceitos que eu vou mostrar aqui servem para fazer elas girar, certo? Depois a gente pode fazer elas girarem também. Então, ok. Para isso, a gente vai precisar de duas janelinhas, que para a gente mexer com a animação, né? A gente vai vir aqui na Unity, em Window, Animation, e aí a gente tem duas coisas importantes. A janela Animation, que é onde a gente vai criar a animação, e a janela Animator, que é onde a gente vai controlar os estados é, das animações, né? Qual animação está sendo reproduzida e tal. Nesse primeiro momento, a gente não vai mexer no Animator, porque nossa moeda só vai ter uma animação, mas o nosso personagem, quando a gente for animar, ele vai ter bem mais coisa. Então, a gente vai ter que aprender a usar o Animator também. Quanto ao Animation, né, a janela Animation, é aqui que a gente vai fazer o controle da animação. E aí, a gente vai trabalhar em conjunto os dois conceitos, pelo menos aqui nesse primeiro momento. Ó, aqui ele está dizendo, nessa janela, para começar a animar a moeda, crie um animator, que vai ser um arquivinho, e um clipe de animação. A gente pode fazer isso clicando nesse botão, certo? Vamos botar aqui em algum canto, está na pasta Scenes, eu vou voltar, criar uma pasta nova, chamar de Animations, e vou botar aqui moeda. Bom, a gente vê aqui a linha do tempo, né? É bem básico de programas de animação. E a gente vê um botão importante aqui, que é esse vermelhinho, que vai nos dar a capacidade de gravar tudo que a gente fizer aqui nesse objeto que a gente está animando. Então, se a gente mudar a posição dele, a gente pode clicar, se isso aqui estiver ativo, ele vai gravar, rotação, até propriedades aqui, por exemplo, se o colisor está ativo ou não, tudo isso ele consegue gravar. Certo? Então, vamos animar essa moeda. Eu vou clicar aqui no vermelho e eu quero que essa aqui seja a posição inicial. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui em Position, que é o que eu estou querendo gravar, e eu posso adicionar uma key, certo? Para fazer o keyframe, né? Conceitos de animação, mas aqui eu estou guardando a posição inicial dela. Aqui no 20, talvez, no frame 20, eu vou subir um pouquinho. No 40 eu desço mais um bocadinho. E aqui no 0, ou no 60, eu vou repetir. Então a animação vai ficar fazendo isso aqui. Dá pra gente alterar aqui os valores um pouquinho, né? O momento que acontece. Vou deixar um pouquinho mais devagar. Eu não quero que fique linear. Talvez assim fique bacana. Beleza. Se eu der play agora, né, eu vou tirar aqui do vermelhinho para parar de gravar. E vou dar play. A minha animação tá lá. Não ficou bonita não, mas a gente pode refinar aos pouquinhos. Inclusive, para esse tipo de animação aqui, a gente pode explorar essa janelinha aqui de curvas, certo? E fazer algo um pouquinho mais, uma curva um pouquinho melhor. Tá mexendo assim, mexendo assim. E aí a gente vê, né? Se ficou muito exagerado, mas dá pra gente brincar aqui com as curvas também. Tá? Eu vou deixar feio mesmo, para não me
não perder tempo nisso aqui. Mas é basicamente isso. A gente pode também deletar um aqui, botar no 30 e pronto. Ele vai para cima e vai para baixo. Beleza. Então, criamos aqui uma animação. E se eu quisesse criar outra, vou chamar aqui de moeda 2, só para ilustrar. Vou aqui gravar qualquer coisa. Tá? Eu quero só mostrar para vocês. E vai ser aqui no Animator que a gente vai ver todas as nossas animações e como a gente faria a transição entre elas. Essa parte de transição a gente vai deixar para outro momento, quando a gente for animar o personagem, mas é aqui que vai ficar guardadinho. Beleza? Então, animamos nossa moeda e surge aqui uma necessidade da gente animar as outras moedas, né? Então, agora ela está animadinha ali, mas as outras ainda não mexem. Então eu vou fazer o seguinte, como a gente está trabalhando com prefab, e eu já adicionei aqui uma coisa nova, eu vou dar um override, vou aplicar, então todas as minhas moedas agora vão ter essa animação. Não façam isso ainda, por sinal, porque a gente vai lidar com um problema. Todas as moedas estão juntas aqui agora, porque todas estão fazendo a mesma animação, incluindo o local para qual elas estão indo. Então, né, para a gente ajeitar isso aqui, você, mesmo que tenha e seja seguindo passo a passo aqui, não tem problema, você pode sempre tirar o animator, né, que a moeda vai voltar ao normal. Mas aí o que eu costumo fazer é o seguinte. Eu vou pegar essa moeda aqui, por exemplo, né, e eu vou criar um objeto novo dentro dela, só para ficar com a mesma posição. Posso, inclusive, agora existe essa opção, né, de Create Empty Parent, é melhor ainda. Vou clicar nessa opção. Então vai criar um objeto no mesmo lugar, um objeto vazio, certo? A moeda vai ficar dentro desse objeto, sem ter nenhuma diferença de posição. E a partir de agora, a minha animação ela vai ser baseada na posição desse objeto. Então, se eu der play aqui, aquelas moedas se agruparam, certo? E a minha outra moeda, ela veio para cá. Mas isso não é ruim. Por quê? Porque agora essa moeda ela está independente dessas outras, certo? E aí tudo que eu preciso fazer agora é fazer uma animação que não modifique os valores do x e do z. Eu só preciso editar os valores do y, já que é uma animação que sobe e desce. Então, ó, eu vou mostrar como eu posso editar essa animação mesmo, tá? Essa que a gente já criou. Eu vou vir aqui no X e no Z e vou zerar as posições. Tá? Então ficou só o Y. E se eu quisesse, eu podia até editar isso aqui para ficar uma coisa que fizesse mais sentido. Por exemplo, começa no 0, no Y. E aqui no frame 30 vai para a posição 1, por exemplo. Certo? E aí, atualizei aqui a animação. Vou atualizar agora o meu prefab para seguir esse estilo aqui. Né? E na verdade eu poderia até criar um prefab dessa forma, já que eu não vou conseguir atualizar normalmente. Tá? Se eu vier aqui, não rola. Mas essa aqui vai ser minha nova moeda. Moeda animada, por exemplo. Moeda animada. E aí, sempre que eu colocar essa moeda animada aqui no cenário, ela vai estar com a animação bonitinha. Então, vou deixar todas essas moedas e aí a gente vê o resultado. Tá? As moedinhas novas são essas aqui, ó. 1, 2 e 3. Essa moeda 3 está lá longe, posso tirar. Moeda 2 também, moeda 1 também. As minhas moedinhas animadas agora estão bem direitinho, né, funcionando legal. Ok? Então, é basicamente isso. Mostrei esse conceito a mais de animação, só para quem quiser animar dessa forma, né, objetos
separados com a mesma animação. A gente pode fazer assim. E é, a gente aprende esse truque de criar um game object novo e transformar no Pi. Beleza? A rotação você pode fazer da mesma forma. Vamos aproveitar e fazer. Pegar aqui a moeda. Não só a posição, mas também a gente pode adicionar uma propriedade para a rotação. Certo? Então, aqui eu vou adicionar aqui a propriedade. Está zerado. Aqui pode ir para 180. E aqui vem para 0, né? Quando eu faço isso, ela vai e volta. Então, a gente precisa fazer com que ela, em vez de ir e voltar, ela continue girando. E para isso, aqui na nossa animação, né, a gente tem do 0 ao 180 e aí volta pro 0. Mas eu vou botar 360 aqui, certo? Só fazendo aqui manualmente, né? Vamos ver no jogo como fica. Dando uma pausinha, a gente pode dar uma olhadinha então aqui nas curvas. Olhar para alguma moeda aqui também. Moeda animada 1. Moeda. E aqui nas curvas a gente consegue controlar isso também. Então, o Y aqui, o amarelinho é a rotação. Vamos ver se a gente botar para alto, se fica legal. Acho que ficou melhor. Vamos ver aqui no play. Talvez tenha resolvido já. Mas é basicamente isso. É você pegar aqui as curvas, né? Nesse nosso caso aqui. E mexer um pouquinho para ficar um visual melhor. Você pode sempre também mexer nesses handlezinhos. Fazer o que quiser. Bom, acho que a gente pode encerrar por aqui. Porque já rolou legal. Acho que já ficou com um aspecto